Neste segundo bloco, nós falaremos sobre lipofobia. Como é que você se vê quando se olha no espelho? Quando você se vê no espelho e se vê magra, você fica feliz? Ou magro, você fica feliz? Se a resposta é sim, muito interessante. Se a resposta é não, muito interessante também. Porque nós vivemos hoje em dia em uma sociedade em que nos são impostos valores estéticos. Como é que nós devemos ser? Nós devemos ser magros, nós devemos ser esbeltos, sarados. Porém, se nós não somos magros, se nós não somos esbeltos, se nós não somos sarados, vem aí um preconceito. Este é o preconceito que eu vou apresentar um pouquinho para vocês, porque vocês vão ver com mais profundidade pelos outros profissionais, que é a lipofobia. Lipofobia é aquela aversão a pessoas que socialmente estão em uma condição mais elevada em relação a seu peso. São os famosos gordinhos. Esses são rechaçados pela sociedade tão somente pelo fato de pesarem um pouco a mais, de ter um pouco mais de quilo, de comer um pouco mais. Mas aí eu lhe pergunto, eles são rechaçados hoje, porque em outrora, outro momento, eles não eram. Nós tínhamos, em alguns séculos passados, o exemplo de beleza era aquelas pessoas mais fofinhas, mais cheinhas. Então vejam como os gostos, como a cultura, como o interesse pelo outro ser humano vai mudando. Isso é natural, claro que é. Porém, o que é danoso, o que é doentio, quando eu aponto a outra pessoa e digo: você não serve, porque você não tem a raça desejada pela sociedade, você não serve porque você não tem o gênero desejado pela sociedade, você não serve porque você não fala de uma maneira desejada pela sociedade, você não serve porque você, infelizmente, é mulher, não serve para a sociedade. Você não serve por isso, você não serve por aquilo, você não serve por aquilo outro. A lipofobia é mais uma triste realidade que muitas pessoas passam na nossa sociedade. Lipofóbico é aquele que não aceita a pessoa na sociedade por ser gordinha demais, por estar acima do peso demais. E esse demais é na concepção dele, porque quando nós falamos em sociedade, nós temos que retratar o ontem unido com o hoje. Hoje, a sociedade impõe um padrão. E esse padrão imposto pela sociedade hoje é diferente do padrão imposto pela sociedade de outrora, dos tempos passados. Então nós precisamos pensar: será que eu tenho que estar bem com o meu corpo para mim? Ou eu tenho que satisfazer os desejos da bolha social? Afinal de contas, para quem é que eu vivo? Para quem é que eu tenho que estar bem se não é para mim mesmo? Então a lipofobia nos faz refletir isso. Nós precisamos estar bem conosco mesmo. Tenhamos nós mais peso, tenhamos nós menos peso, peso adequado, peso inadequado, peso considerado natural ou normal.
O primeiro de tudo e mais valioso conselho é: esteja bem consigo. A partir do momento que você estiver bem consigo, você conseguirá também estar bem com o seu corpo, estar bem com sua sociedade, independente do padrão que se é inserido. Desta vez, nós falamos de ditadura estética, os padrões que a sociedade nos impõe para que nós sejamos ou estejamos dentro desta bolha social. Então não se esqueçam disso. Será que eu tenho que estar bem para mim? Ou será que eu tenho que estar bem para você, para o outro, para a sociedade? Pense nisso. Qual é, então, pensando nessa visão, qual é o papel da sociedade nisso? Na construção de pessoas lipofóbicas. A sociedade tem um papel nisso? Claro que tem. Por quê? A sociedade, de uma maneira geral, é ela responsável por impor esses padrões estéticos. Sempre, em todos os contextos. Quais são os contextos, por exemplo? Quando você vai contratar um profissional, e o profissional, muitas vezes, tem um peso maior e ele é rechaçado porque ele tem um peso maior, então não serve para trabalhar por exemplo, em um shopping, porque a bolha social nos mostra, nos faz crer que para trabalhar em um shopping, para trabalhar em uma boutique, eu preciso ser magro, branco, loiro, dos olhos azuis ou verdes. Então a mídia tem sim a sua parcela de culpa nessa construção do ser, porque somente mostra, somente impõe aqueles que, de acordo com eles, estão dentro dessa bolha social, dessa ditadura estética. Só que nem sempre essa ditadura estética nos faz ver que haja somente sucessos. Muitas pessoas, infelizmente, por essa ânsia psicológica, mental e emocional, nos fazem acreditar que aquilo de fato é o certo. Então eu vou fazer de tudo para manter os padrões impostos pela sociedade. A partir do momento que eu estou nesse padrão imposto pela sociedade, eu me esqueço de tudo que está por fora e eu trabalho somente as minhas questões exteriores. O tanto que eu estou belo por fora, o tanto que eu malho, o tanto que eu vou à academia, o tanto que é bonito o meu prato só com folhas, mas nós nos esquecemos que muitas vezes nós temos que estar bonito é por dentro. Termos que malhar, claro, a mente com leituras, termos que malhar a mente com bagagem cultural, enriquecimento de bagagem cultural. Essa também deveria ser uma ditadura estética na nossa sociedade. Vamos malhar hoje todos aqueles livros de literatura. Vamos malhar hoje todos aqueles livros voltados para a área da sociologia. Vamos malhar um jornal, vamos malhar uma revista, um bom livro. Mas não, infelizmente coisas supérfluas vêm sobrepondo-se a coisas que são de interesse humano de todos, para o seu desenvolvimento. Então, pensemos nisso. A quem ser lipofóbico fere? Somente a mim. Eu discriminar uma outra pessoa pelo fato das condições corpóreas dela
A única pessoa que terá problema com isso serei eu, mais ninguém. Pensemos nisso para que nós não tenhamos problemas futuros. Passando para essa parte de problemas futuros, vamos ver essa questão de psicologia e essa necessidade de envaidecimento do corpo. Psicologicamente falando, há algo que se chama vigorexia. Vigorexia é quando a pessoa não se dá conta mais daquilo que ela passa, daquelas imposições na sociedade, e ela se põe a malhar, a malhar, a malhar e a malhar, e quando se vê, já está em um transtorno obsessivo por ficar só malhando. Ela já não consegue mais fazer outra coisa a não ser malhar. Por se tornar algo compulsivo, isso tem se transformado para ela em algo ruim, porque ela deixa de fazer as suas coisas, ela deixa de fazer aquilo que ela precisa fazer para si, para agradar o outro, para agradar a sociedade. Então, a problemática da lipofobia vai muito além do que nós podemos imaginar. A questão da lipofobia também fere, a questão da lipofobia também machuca, a questão da lipofobia também dói. Cabe a nós, seres humanos, nos identificarmos com o nosso corpo, aquela maneira que melhor cabe para nós. Eu sou um pouquinho mais gordo, tudo bem, está ótimo. Eu sou um pouquinho mais magro, tudo bem, também está ótimo. Eu estou na faixa mediana, tudo bem, também está ótimo, não tem problema algum. Isso é o que nós precisamos ter em nossa mente, para que nós não vamos passando em geração, nós não vamos dando poder para que esse caldo cultural saia de nós e vá cada vez mais arrebanhando pessoas, transformando mais e mais pessoas lipofóbicas, porque este serviço já é muito bem prestado pelas redes sociais, já é bem prestado pelos meios de comunicação, já é muito bem prestado por vezes, até mesmo por questões laboriais, de trabalho, a discriminação com pessoas que estão acima do peso. Então, e para finalizar, vamos pensando, a lipofobia é um tipo de preconceito que não vai nos inferiorizar em hipótese alguma, em situação alguma. Eu não sou melhor do que uma outra pessoa porque eu não tenho o mesmo peso do que ela. Eu não sou melhor do que aquela outra pessoa porque ela veste um número muito maior do que o meu. Eu não sou melhor do que aquela pessoa porque ela tem consigo uma distribuição corpórea mais avantajada do que a minha. Toda vez que eu inferiorizo, que eu discrimino, que eu trato com inferioridade uma pessoa por questões de condicionamento corporal, eu não estou falando da pessoa em si, mas eu estou falando das minhas questões. Eu estou falando de como é que isso está ainda mexendo com o meu eu. Será que na realidade o seu incômodo quando você vê uma outra pessoa comendo muito,
Quando você vê aquela pessoa repetindo a refeição, será que aquele incômodo de fato pertence à pessoa que está ingerindo aquele alimento ou aquele incômodo é seu? Isso é algo importante, pertinente e bastante louvável que deve ser trazido para nós para discussão, porque assim como Freud nos dizia, deixou muito claro para nós quando nós falamos de Pedro, ou melhor, quando nós falamos de Paulo, quando Pedro fala de Paulo, sei muito mais de Pedro do que de Paulo. Então pensemos nisso, porque um simples gesto seu, uma simples fala sua, pode deixar marcas jamais indestrutíveis na vida de uma outra pessoa. Pense no que você vai falar, pense no que você vai dizer, pense na maneira que você vai olhar. E assim, a partir do momento que nós começarmos a nos colocar no lugar de outras pessoas, e só assim nós teremos uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais digna e que de fato estará rumo a uma ordem e a um progresso. Muito obrigado, espero que vocês desfrutem dos vídeos e espero que tenham gostado. Até mais!